Ora viva, com uma demonstração de uma montagem que eu tenho aqui e que eu utilizo com bastante frequência, que me permite parear transistores NPN e PNP. Esta montagem permite-me identificar um lote de transistores como este, por exemplo, aqui 50, perto de 50 transistores, ou talvez até mais, permite-me identificar que transistores estão em pares em termos de ganho, de características, digamos assim, de ganho, porque quando os transistores são fabricados, há ligeiras diferenças entre eles, ok? Pronto. E este aparelho, esta montagem permite-me identificar precisamente que transistores estão muito perto uns dos outros em termos de ganho, em termos de construção, são praticamente clones perfeitos, digamos assim. Isto é importante porque estes transistores depois são usados nos pares diferenciais nas entradas dos amplificadores de potência, com várias, obviamente com vários objetivos, e também nas montagens nas placas de parentificação, canal esquerdo e canal direito, por aí fora, se quisermos ser bastante rigorosos, por exemplo, em ter o mesmo ganho no transistor do lado direito e do lado esquerdo na parentificação, podemos fazer este processo de parear para ter transistores rigorosamente iguais. Obviamente depois o resto dos componentes, resistências e tem tudo tolerâncias, mas pelo menos em termos do semicondutor, dos transistores, podemos fazê-lo com bastante rigor. E nos pares diferenciais isso é absolutamente fundamental, porque se os transistores aí não estiverem pareados, vamos ter problemas mais à frente da regulação do bias, que não fica estável, e principalmente do offset DC. Portanto, podemos ter corrente contínua a sair na saída do amplificador e ir para as colunas, e isso é indesejável. Este aparelho, portanto, é um aparelho que foi, portanto, este esquema foi desenhado por um senhor chamado Jan Fritz. O princípio de funcionamento disto é, portanto, a passagem de corrente entre o coletor e o emissor, portanto, e verificação da voltagem entre o base e o emissor do transistor. É composto por duas partes. Isto é uma fonte de alimentação simétrica, e isto depois é que é o regulador, digamos assim, portanto, o aparelho que faz portanto, o ato de parear os transistores, que depois a voltagem é lida para o multímetro a 1000 volts. Eu fiz uma alteração a este esquema do Sr. Jan Fritz para me facilitar a calibração do aparelho. Portanto, se nós chantarmos portanto, a passagem do coletor para o emissor com um jumperzinho, podemos depois calibrar o aparelho ligando o multímetro a esta resistência e a esta resistência, portanto vão ter estas setinhas a dizer calibrar, e com este potencial de multivoltas regular para que o multímetro dê zero aqui, ok? 0 volts. Ele já está obviamente calibrado. Se dá 0 volts quer dizer que a tensão que está a passar em ambos os circuitos, portanto isto está tudo em duplicado, não é? Porque ele está a alimentar um transistor, está a alimentar o outro também, portanto está a haver uma passagem de corrente entre o coletor e o emissor, portanto passando por dentro do transistor, tirando o transistor, chantando esta posição, conseguimos calibrar e pôr a zeros. A partir do momento que ele está calibrado e está a zeros, se colocarmos aqui um transistor, ou dois transistores neste caso, vai-nos dar aqui a tensão de diferença, portanto lida pelo multímetro, que passa obviamente pelos dois transistores. E eu fui buscar este exemplo, eu já conseguia ter mais baixo do que isto. Neste momento estão 10 microvolts, portanto a diferença entre estes dois transistores é entre os 10 e 9 microvolts, o que é absolutamente fenomenal, ok? Portanto, se eu colocar estes dois transistores num par diferencial na entrada de um amplificador, no módulo de potência, eu vou ter um offset DC praticamente zero à saída, e com uma estabilidade brutal. Obviamente que estas questões são questões, o funcionamento dos transistores e dos semicondutores são influenciados por temperatura, por isso é que eu tenho aqui uma ventoinha que está a refrigerar à mesma velocidade dos dois transistores para expor exatamente à mesma temperatura, e só assim com este setup, digamos assim, é que se consegue
portanto, verificar que a comparação entre os dois transistores, que é a leitura que se faz da tensão entre a saída dos emissores de ambos os transistores, e a diferença é assinalada depois no multímetro. Isto é altamente rigoroso, isto é melhor do que estar com um osciloscópio e com um curve tracer a analisar no ecrã e a fazer cálculos do ganho. Portanto, isto é muito mais rigoroso do que isso. Embora eu tenha um curve tracer também tenho, está a placa de colocação dos transistores está aqui, depois já daqui a bocado já mostro o aparelho em si, está ali na bancada. Mas isto é muito mais rigoroso do que um curve tracer ligado a um multímetro digital e fazendo as medições em rigor. E depois calculando, com base nessas leituras, pode-se calcular o HFE. Mas isto é muito mais rigoroso do que isso. É mais simples, acaba por ser mais simples até, e muito mais rigoroso. E eu tenho feito este procedimento em variedíssimos amplificadores que tenho reparado. Tipicamente, por exemplo, quando os pares diferenciais são PNP, uns antigos que, portanto, é um módulo, digamos assim, com 5 pernos, porque são 2 transistores numa cápsula só, que vêm acoplados termicamente, e que tem tendência este tipo de transistores tem tendência a degradar-se e criar ruído e fazer pops. Portanto, isso é uma coisa já, um facto bastante conhecido de quem anda de volta destas coisas, e isso é substituído, por exemplo, por 2 KPSAs 992 que têm que ser pareados por este procedimento, ok? E depois, acoplados termicamente, eles ficam agarrados um ao outro com massa térmica, com massa de permuta térmica e com uma manga retrátil por cima a agarrarem-se. No site da Audio, na Old is Gold Audio, tenho lá demonstrações da aplicação disso, a salvo erro, num Sony STR 6036, ou em vários, pelo menos, que tem esse transistor e que foi substituído. E noutros casos, utilizei este procedimento também para tentar parear e equalizar, digamos assim, os módulos de pré-amplificação para que fiquem rigorosamente com o mesmo ganho, o canal esquerdo e o canal direito. Neste momento, pronto, estes 2 transistores têm 10,9 microvolts, portanto eu agora vou tirar aqui um deles e vou colocar outro para vocês verem que de facto isto funciona, e vou meter um que tem bastante diferença. Tem um ganho bastante diferente, portanto já está a apontar para os 300 e tal microvolts e provavelmente a subir. Ele está a subir porque eu agarrei o transistor com os dedos, portanto ele aqueceu e agora está a arrefecer e obviamente vai variando até estabilizar, até que a temperatura estabilize, portanto esse será o valor final. Quando se faz esta operação tem que esperar sempre à volta de 4 minutos, 3 minutos, 4 minutos, para que a temperatura dos 2 transistores equalize, fique igual, e depois aí será o valor final que temos. Quais são os valores ideais do pareamento dos transistores? É 0. Portanto, se nós conseguirmos um valor quanto mais perto de 0, melhor, mais os transistores estão pareados, melhor o resultado vai ser depois no amplificador, não é? Pronto. Depois depende do tipo de situação que nós tivemos no amplificador, podemos acoplar termicamente os 2 transistores, como já disse, com massa térmica e depois com manga retrátil para ficarem colados um ao outro, ou às vezes acontece estarem encostados a dissipadores para também acompanharem portanto, a parte térmica dos transistores de potência, mas isso já são esquemas um bocadinho mais complexos em termos de funcionamento. Olha, já está a fazer uma variação, agora deu um salto. Este transistor que eu meti agora, que eu fui buscar, não é. Ainda vou portanto, explicar isto. Este transistor que eu meti tem uma referência diferente deste, ok? Eu fiz isto de propósito, precisamente para ter um ganho diferente, porque o lote que eu tenho de transistores que eu estou a testar, que são os KSCs 1845,
estão todos muito pareados. Eu queria arranjar um caso que houvesse uma variação maior. E este transistor que eu meti aqui é um 2SC2240, portanto, obviamente com ganho e características até diferentes, mas eu fiz isso de propósito, precisamente para esta demonstração. E pronto, quer dizer, eu acho que isto, não tenho a certeza que este é o método, digamos assim, mais rigoroso e que faz uma diferença brutal depois na qualidade do som, e no THD, portanto na distorção total harmónica que sai, de um amplificador que tenha pares diferenciais que estejam rigorosamente pareados, contribui para um THD fantástico, ok? E pronto, próximo vídeo que eu vou fazer sobre esta questão, parecido com este também, mas não sobre transistores PNP e NPN, é esta montagem, que é precisamente uma montagem que permite parear GFETs, ok? Pronto. É diferente, é uma montagem diferente, só leva um transistor de cada vez. Lemos no multímetro a tensão que está aplicada que está a sair aqui, e vamos trocando de transistor GFET até encontrar um que a tensão seja igual ou muito similar. Quando encontrarmos isso, temos o transistor pareado. Okay, mas vou fazer um vídeo depois específico só com isto, com esta montagem. E depois vou fazer um último com a utilização do Curve Tracer, que vamos ver as várias curvas de vários tipos de transistores no osciloscópio, quer transistores de sinal, quer transistores de média potência e transistores de potência, digamos assim, e ver que dá para claramente ver no Curve Tracer, pelo menos no meu osciloscópio digital, as curvas e a escala depois do ganho de cada curva, e dá para, obviamente, metermos vários transistores e perceber que há uns que têm um ganho maior, outros têm um ganho inferior. Mas acima de tudo eu gosto de utilizar o Curve Tracer não para isso, porque para parear tenho esta montagem. Eu gosto de utilizar o Curve Tracer para ver se o transistor, por exemplo, tem ruídos, se tem problemas, se o switching está a ser bem feito, se há interferências. E isso o Curve Tracer mostra logo, porque se o transistor tiver problemas de popping, de intermitências, dá para testar, por exemplo, ligá-lo ao Curve Tracer e aplicar-lhe um ar frio, ar gelado, para ver como é que ele reage, se ele começa a funcionar mal, ou com ar quente. Portanto, o Curve Tracer para mim serve basicamente para descobrir transistores que tenham esse tipo de problema, ou que nós desconfiemos que têm esse tipo de problema, e que são problemas intermitentes, que às vezes têm a ver com temperatura, às vezes só ao fim de uma hora do aparelho estar a funcionar é que se manifestam, e é uma forma de descobrir, de diagnosticar problemas com semicondutores. E gosto de utilizar o Curve Tracer mais para isso do que para outra coisa. Também uso o Curve Tracer quando recebo transistores novos, às vezes de origem mais duvidosa, e meto-os logo ali para os comparar entre eles e para comparar com eventuais referências que eu tenho de fontes fidedignas, e para perceber se aquilo é fake, se diz que uma coisa na cápsula e por dentro é outra, não é? E pronto, era isto que eu vos queria mostrar. Em breve depois irei produzir o outro vídeo com o pareamento dos GFETs.